O objetivo desse vídeo aqui é dar uma dica na criação do roteiro de vídeo empresarial. Mas antes de dar essa dica, eu vou precisar fazer duas contextualizações teóricas. Vou explicar teoricamente o que são dois conceitos, que é um conceito de pontos de diferença, né? São os diferenciais, e outro conceito que são pontos de paridade. Juntando esses dois conceitos, vai ficar mais fácil entender a dica que eu vou deixar no final desse vídeo. O primeiro conceito, ele é um conceito já bem entendido pelas pessoas, né? Que é o conceito de diferenciais, né? O que é um diferencial? O diferencial é um aspecto único, que é o que leva os clientes a fecharem com a sua empresa. É o que determina que os clientes comprem de você e não dos concorrentes. É muito curioso perceber que muitas empresas B2B não entendem ou não analisam seus diferenciais. Elas não param para pensar, por que esses clientes estão comprando de minha empresa e não dos concorrentes? Mas é fundamental que você analise esses diferenciais, tá? E é também muito importante que você não confunda o que é um diferencial com um diferencial premium. É muito comum isso acontecer, né? Muitas empresas pensam que diferencial é algo que tem muito valor tecnológico ou é muito requintado, como por exemplo um produto da Apple. Um diferencial é que os produtos são melhores. Ou então o diferencial da Cacau Show, que é que fornece chocolates finos, chocolates mais bem acabados, com uma embalagem melhores, uma boa percepção de compra. Isso tudo são diferenciais também. Mas a definição de diferencial é muito mais ampla do que isso, né? O diferencial ele pode ser, por exemplo, o estoque, né? Então, as empresas compram de você porque você tem ou um estoque com maior quantidade ou com uma maior diversidade de estoque. Então, você oferece mais opções para ele. Isso é um diferencial, certo? Um outro diferencial, por exemplo, pode ser até o oposto do que existe com a Apple ou com a Cacau Show. O seu diferencial talvez seja oferecer produtos básicos, simples, mas que atendem a necessidade básica dos seus clientes. Isso é um diferencial. Quando todo mundo procura se diferenciar e agregar valores, quando você agrega esses valores, você agrega custo também. Se você retira esses custos, você passa a ter um diferencial. Isso, por exemplo, foi muito comum com diversas companhias aéreas, né? Era comum você ter companhias aéreas que tinha, por exemplo, um almoço super requintado, sala de espera e etc. Vieram novas companhias aéreas, uma outra oferta de valor oferecendo o básico, a passagem aérea. Você não tinha almoço, você só tinha a passagem aérea. Com isso você conseguia reduzir custos e com esses custos era uma maneira de você se diferenciar, oferecendo o básico. Então o diferencial não é algo requintado, não é algo mais caro. O diferencial é simplesmente o que leva as empresas a comprarem de você. Às vezes é puramente a localização geográfica. Eles precisam de comprar de um fornecedor que esteja próximo deles, de um fornecedor de produtos ou serviços que esteja próximo. Então não faz sentido eles comprarem de alguém que está a 10 quilômetros, eles vão comprar alguém que está mais próximo. Isso é um diferencial, a localização, tá? Um outro diferencial, o atendimento. Você pode ter o mesmo produto, o mesmo serviço, mas se a sua empresa tem um bom atendimento, isso é um diferencial. É o mesmo produto, ele não custa mais caro nem mais barato, ele tem o mesmo atributo técnico, não é melhor nem pior, mas você tem um bom atendimento, tá? Então, os diferenciais, ele é tudo isso que leva os clientes a comprarem de sua empresa e não dos concorrentes. O segundo aspecto teórico que eu quero abordar aqui são os pontos de paridade. Pontos de paridade são características que o mercado espera que uma empresa do seu segmento tenha. São semelhanças entre os concorrentes que fazem com que o cliente entenda que essas empresas são do mesmo segmento. Eu vou exemplificar para ficar mais claro. Por exemplo, espera-se que uma empresa de engenharia tenha engenheiros. Que uma empresa de engenharia consiga fazer projetos de engenharia ou ao menos ler projetos de engenharia. Isso é o que se espera ao contratar uma empresa de engenharia, certo? Por exemplo, outro exemplo aqui que eu coloquei. Quando você compra cabo elétrico, espera-se que esses cabos elétricos transportem eletricidade de um modo minimamente seguro, né? E que ele atenda ao menos as exigências técnicas mais básicas. Isso são paridade, são pontos de paridade, é o que se espera minimamente do produto, né? Você fala o segmento de cabos elétricos, é isso que você entende, né? Você fala o segmento da empresa de engenharia, é isso que você entende, certo? Por exemplo, de uma empilhadeira, espera-se que essa empilhadeira tenha estabilidade ou potência hidráulica para subir uma carga. Por exemplo, isso é um ponto de paridade, certo?
Pode parecer muito estranho esse conceito, né? Mas ele é um conceito teórico que ajuda a gente a entender uma outra série de coisas, principalmente quando a gente contextualiza junto dos diferenciais. E aí que eu vou entrar na dica de criação do vídeo empresarial que vem a seguir. É muito comum você encontrar um vídeo empresarial, por exemplo, que apresenta boa parte do vídeo apresentando pontos de paridade. Por exemplo, são vídeos empresariais que mostram o departamento financeiro da empresa, ou então mostra que existe um setor fiscal que emite notas fiscais, né? A pergunta é, ter um departamento financeiro ou ter alguém que emita notas fiscais é algo que vai convencer alguém a comprar da sua empresa? Normalmente não. Na maioria das vezes, não é um argumento de venda que vai levar alguém a comprar de uma empresa, saber que ela tem um departamento financeiro ou saber que tem alguém que emite nota fiscal. Isso não convence ninguém a comprar de uma empresa metalúrgica, comprar uma empilhadeira, contratar um escritório de advocacia. Isso são coisas que se espera já dessas empresas. E aí que vem a dica. É muito importante que o seu vídeo ele trate os diferenciais da empresa, certo? Se o diferencial for estoque, vamos colocar o estoque com muito destaque. Se o diferencial é localização geográfica, vamos falar da localização geográfica. Se é o atendimento, vamos falar do atendimento. Se é o produto que ele tem atributos técnicos melhores que os concorrentes, vamos falar sobre isso. Se é o preço, porque você entrega um produto básico, mas que atende as características, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre o preço, sobre as oportunidades que a sua empresa dá de seus clientes economizarem dinheiro, por exemplo, certo? Então, o vídeo e sua comunicação, ela precisa ser voltada nos diferenciais e não nos pontos de paridade. E é um erro comum que acontece ainda. Eu vejo muitos vídeos empresariais, muita comunicação empresarial ainda, colocando muitos aspectos desses pontos de paridade, né? Sobre financeiro, sobre funcionários, sobre história, certo? Que, na verdade, não são argumentos de venda e não são diferenciais, tá? Lógico, aqui entra um parênteses, uma exceção. Eu falei aqui muito sobre nota fiscal, financeiro, né? Talvez no seu segmento, por exemplo, ele seja tão informal a ponto de que você emitir uma nota fiscal seja um diferencial, né? Por exemplo, vamos supor que você trabalha no mercado de autopeças usadas, que tem muitos concorrentes de desmanche de carro, né? Talvez nesse caso seja interessante falar que você emite nota fiscal, porque seus concorrentes, que é um desmanche de carro, por exemplo, eles são muito informais. Então, só que aí nesse caso, emitir a nota fiscal não é um ponto de paridade, porque nem todos fazem isso, a sua empresa faz. Então isso é um diferencial, certo? Então, se é algo que seus concorrentes não fazem e que seus clientes valorizam, isso é um diferencial, não é um ponto de paridade. Então, resumindo a dica aqui, tenha muito claro quais são os diferenciais da sua empresa, tá? E por outro lado, saiba quais são os pontos de paridade. Entenda que a sua comunicação, ela tem que falar dos diferenciais. Tem que colocar os aspectos que levam os seus clientes a comprar de você e não dos seus concorrentes. Fazendo isso, toda a sua comunicação, todo o seu vídeo empresarial, ele vai ser bem direcionado e vai trazer um bom resultado para você. Quer saber como sua empresa pode gerar resultados investindo em vídeos? Entre em contato com a Cinemática. Produção de vídeo com estratégia digital.